Como tratar do pecado na vida da igreja? É o nosso tema dessa manhã. Como tratar do pecado na vida da igreja? Quando eu estive fora agora por cerca de 2 meses, aconteceram algumas coisas na vida da igreja de caráter pessoal, tendo a ver com alguns membros individualmente e a forma como um grupo reagiu. Aconteceram coisas que me deixaram triste e angustiado. E a minha tristeza foi tal que eu cheguei a ter novamente algumas crises pessoais que me levaram para fora a fim de fazer esse tratamento. Isso não foi a primeira vez que aconteceu, nem foi a segunda, nem foi a terceira. Rick Warren, o grande Rick Warren, pastor da Igreja Batista Saddleback, no Vale do Silício, na Califórnia, ele diz que algumas verdades devem ser pregadas à igreja de modo redundante, de modo propositadamente repetitivo, porque o povo esquece. O povo esquece como amar. O povo esquece como acolher o outro. O povo esquece como dizer não ao pecado. Então existem realidades espirituais que não podem ser jogadas para a sarjeta, para debaixo do tapete, pelo simples fato de nós pensarmos que elas são muito já comuns, que elas são muito habituais, que elas são muito corriqueiras. Existem verdades que devem ser repassadas continuamente para a igreja. E essa é uma delas. Essa mensagem que eu vou estar pregando agora, salvo algumas adaptações, já é a segunda vez que eu a prego para a igreja. E em 8 anos à frente da Memorial, eu entendo que eu deveria ter falado sobre isso mais vezes. A mesma mensagem, para que nós pudéssemos entender acerca desse tema. Como tratar do pecado na vida da igreja. Quero toda a sua atenção a partir de agora, em nome de Jesus. Eu quero que você consulte comigo a Bíblia, para que erros eventuais futuros, que você individualmente tem cometido hoje, eles não sejam mais retomados por você, porque você conhece a palavra que liberta. E você não tem mais justificativas e nem desculpas para isso. Amém, queridos? Amém, queridas? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, nós vamos ler do 15 ao 20. Mateus 18, do 15 ao 20. Amém? Mateus 18, do 15 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor. Tiffany, tem mais 2 pessoas que chegaram aí. Samuel, cadê você, Samuel? Está ali. E cadê a Kesley? Kesley não chegou não? Kesley não está aí não? Não. Então ok. Diz assim a palavra do Senhor. Se o seu irmão pecar contra você, olha aqui para mim, antes de continuar. Em alguns manuscritos, em algumas versões, nós não temos esse termo contra você. Quem é que aí tem a Bíblia que não está contra você ou contra ti aí? Está só assim, seu irmão pecar. Alguns aqui têm essas versões. Ok? Há uma discussão entre os estudiosos das línguas originais e dos manuscritos originais da Bíblia. Mas na minha versão, que é a NVI, está aqui. Se o seu irmão pecar contra você, vá. E a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais 1 ou 2 outros,
de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Amém, queridos, queridas? Eu tenho algumas verdades para nós trabalharmos sobre o tratamento do pecado. Atitudes como hipocrisia, farisaísmo ou liberalismo em relação ao erro, são todas elas sanadas, resolvidas, tratadas, diluídas, quando nós procuramos corrigir o pecado do ponto de vista bíblico. Quando nós não somos personalistas, quando nós não somos pessoais, mas quando procuramos seguir a ótica da palavra, aí ocorre uma equidade, uma justiça na igreja que é igualitária, para todos sem distinção. E é esse meu objetivo, que você pense no seu comportamento junto ao pecado alheio do seu irmão e como você deve proceder em relação a ele. 4 verdades rápidas, diretas, objetivas, eu lhes trago nesta manhã. Primeira verdade: o pecado é uma possibilidade concreta na igreja de Jesus. O pecado é uma possibilidade concreta na igreja de Jesus. Olha o que diz o texto, versículo 15, parte A. Se o seu irmão pecar, se o seu irmão pecar. Jesus está sendo claro quanto à realidade do mal dentro da igreja de Jesus. Este "se" não é aqui portador de um aspecto condicional, no sentido de que pode ser que o seu irmão venha a pecar, não. O sentido grego do termo é: o seu irmão vai pecar. Quando ele pecar, porque é inevitável o pecado no meio da congregação. Nós somos uma comunidade de pecadores. E eventualmente o mal poderá manifestar-se das formas mais vis, mais hediondas e detestáveis, repugnantes e abomináveis na igreja de Cristo. Há muitos irmãos e irmãs que são ingênuos, amadores quanto à fé, inexperientes, quando percebem que há algo errado, entram em desespero, como no desenho do Pica-Pau, ficam de um lado para o outro correndo, sem direção, desesperados, angustiados, agoniados, quando percebem um mal na vida do próximo, quando percebem um irmão espiritual tomado por algum tipo de pecado, como se isso fosse alguma coisa inimaginável ou surreal. Entenda o que eu quero lhe dizer. O pecado na igreja não faz parte do pacote do Senhor para o seu povo. Mas, sem dúvida alguma, ele é uma realidade inevitável. Por incrível que pareça, o pecado na igreja, ele se manifesta para que aqueles que são realmente de Jesus se manifestem também. Pois a luz sempre haverá de estar em confronto e em choque com as trevas. Vamos ver isso aí? Abra sua Bíblia aí, sem sair de Mateus capítulo 18. 1 Coríntios capítulo 11, verso 19. 1 Coríntios capítulo 11, verso 19. Vamos lá? 1 Coríntios 11, 19. Olha o que diz aqui o texto. Na nova tradução na linguagem de hoje.
Não há dúvida de que é preciso haver divisões, problemas, dificuldades, heresias no termo original. Divisões vem do grego hairesis, que é de onde temos a nossa palavra heresia. Não há dúvida de que é preciso haver divisões entre vocês, para que fique claro quem são os que estão certos. O que Paulo disse, onde abundou o pecado, o quê? Superabundou a graça. E quando o mal se manifesta no meio da igreja, aqueles que são da luz, aqueles que são genuinamente lavados pelo sangue de Jesus, manifestam-se também. Porque eles não podem viver com o mal sobre si, não podem viver à sombra do mal. Então grave essa palavra. O pecado, embora não faça parte do pacote de Deus, é uma possibilidade concreta dentro da igreja. Se o seu irmão pecar, e ele vai pecar, a questão não é do se no sentido condicional, mas quando, de um modo ou de outro, ele irá pecar, você irá pecar. Segunda verdade, e essa é dura, é uma verdade que nós não a praticamos como igreja, é uma verdade da qual estamos muito distantes. Você é responsável pelo pecado do seu irmão. Vou repetir. Você é responsável pelo pecado do seu irmão. Não dá para dizer como Caim, quando foi confrontado por Deus, após ter matado Abel. E o Senhor lhe perguntou, onde está o seu irmão Abel? E Caim respondeu o quê? Acaso eu fui constituído como guarda do meu irmão? Vigilante? Não dá para fazer isso não, nem dizer isso não. Vamos para a palavra? Versículo 15 ainda, olha o que diz. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Eu falei ainda na leitura do texto bíblico, que esse termo contra você ou contra ti, não se encontra em muitas traduções. E eu acho importante isso. Isso abre o nosso leque de atuação. Não importa o que seja, se o meu irmão pecou diretamente contra a minha integridade, ou se o meu irmão cometeu algum pecado que não tinha nada a ver comigo. Se eu percebi que o meu irmão está derrapando espiritualmente, eu e você temos que ir ao encontro dele. Grave isso que eu vou lhe dizer agora. Você pode não ter entendido, guardado nada do que eu vou pregar nessa manhã, do que eu estou falando nessa manhã, mas essa verdade eu peço que você a fixe em sua mente. A igreja é uma grande comunidade de pastores. Eu vou repetir. A igreja é uma grande comunidade de pastores. O que é que Paulo fala aos Gálatas? Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de quem? De Cristo. É nesse sentido que Paulo está colocando essa palavra. Todos devem ser pastoreados, e todos pastoreiam simultaneamente. Por isso Jesus nos chamou para tratarmos do pecado na vida de nosso irmão. Se o seu irmão pecar, seja contra você ou não, vai até ele, repreende-o, exorta-o entre ti e ele só. Observe a ênfase de Jesus. Vá e a sós, solitariamente, separadamente, secretamente com o irmão que está em pecado. Uma palavra dessa de Jesus, se liga aqui, você que está em casa, se liga aqui, você que está em casa. Uma palavra dessa de Jesus detona a fofoca que é padrão na vida da congregação que tem alguém em pecado.
Uma palavra como essa soterra qualquer possibilidade de você sair por aí espalhando para todos a falta que você viu ou supõe que o seu irmão tenha cometido. Há coisas que seu pastor Júlio que está aqui, pastor Jamildo que está aí, pastor Luzinaldo que está aí, há coisas que o seu pastor, nem qualquer outro líder, precisam saber. Pois basta você para tratar dessa questão. Isto é também assumir o sacerdócio. O sacerdócio universal, que foi uma verdade resgatada pela reforma protestante, que quebrou aquela hegemonia na Igreja Católica, onde havia o clero, os santificados, os homens de Deus, os sagrados de um lado, e o laicato, o povo comum, o povo submisso, o povo à mercê da liderança do outro. Isso foi acabado com a reforma protestante. Esse princípio bíblico de que cada um de nós tem a sua maturidade, a sua autonomia diante do Senhor, envolve também o tratamento do pecado na vida do irmão. Então você é autoridade de Deus para chegar diante de qualquer pessoa que você perceba que está escorregando, derrapando ladeira abaixo, e com a palavra do Senhor chamar a atenção em amor para que ela se desvie do seu erro. Quero então ser claro acerca desta verdade aqui. Olha o que eu vou dizer, hein? Aprenda isso, hein? Não me traga nada acerca de alguém que você mesmo já não tenha se disposto a tratar. Ok? Vou repetir. Não me traga nada acerca de alguém que você mesmo, sabendo do fato, conhecendo o fato, já não tenha se disposto a tratar como uma pessoa de Deus, homem ou mulher de Deus, com autoridade espiritual para tanto. Pastores não são cães perdigueiros de pecado. Liderar uma igreja não é ficar caçando faltas alheias. Não temos tempo para isso, nem estômago para isso. Já contei para vocês aqui uma história. Vou repetir a história, porque coisas devem ser recontadas. Olha o ensino redundante aí. Aquela irmãzinha querida e amada, líder de adolescente, da sua juventude, a menina de Deus, foi passar um tempo de férias com a família dos seus tios, e lá ela se envolveu com um primo e perdeu a virgindade com o primo. Ela soube logo depois que ela havia cometido um erro, um equívoco, chegou arrasada na sua cidade e na sua igreja e procurou a sua conselheira espiritual, uma querida missionária que hoje se encontra no campo africano, amiga pessoal, e falou para ela do seu pecado. Aquela irmã orou com ela, leu com ela 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Apercebeu-se de que ela estava de fato arrependida, e ela chorosa. Quando acabaram aquele momento ali de confissão, a irmãzinha falou assim: agora eu quero falar para o pastor. Aí a missionária, na época ainda membro na igreja, mas já aspirava a missões, já conhecendo o pastor, falou: você não precisa contar para o pastor. Você já falou para mim, mas eu quero falar para o pastor. Você quer, então não posso evitar. Mas você vai comigo. Tá bom. E aquela jovem levou a sua amiga com ela, pediu uma audiência com o pastor e contou tudo o que havia acontecido para o pastor. Quando o pastor acabou de ouvir o relato, escute isso, história real. Bem, minha irmã, já que você contou o seu pecado primeiro para a sua amiga,
e não para mim, na próxima sessão você será excluída da igreja, porque você quebrou um dos mandamentos bíblicos. Você adulterou, se prostituiu. A vida daquela menina, que até então tinha uma estabilidade crescente na igreja, tornou-se uma confusão, uma balbúrdia. Aquela menina demorou anos para se reaplumar na igreja, para voltar a entrar em atividade, para voltar a ter a sua comunhão original com Deus, por causa de falta de sabedoria no tratamento em relação ao seu pecado. Então, por favor, meu irmão, eu não estou interessado em saber de coisas que você sabe, mas que você não fez uso de sua autoridade espiritual por medo, por covardia ou por não querer assumir o problema. Não tenho tempo para isso. Só me traga o que realmente for necessário depois de todos os esforços terem sido envidados para tratar do irmão. Aí você pode contar comigo. Mas na fase preliminar não, porque isso não é bíblico. E por favor, igreja, irmão, irmã, pare de fazer fofoca em nome de Jesus. Pare de compartilhar aquilo que vai ferir, aquilo que vai machucar, aquilo que vai derrubar, aquilo que vai destratar o seu irmão. Isso é pecado. E dos mais hediondos e graves. Terceira verdade. A tentativa bíblica é de continuamente tentarmos reconciliar o irmão que caiu. A tentativa bíblica é de continuamente buscarmos reconciliar o irmão que caiu. Vamos lá, versos 16 até o 17, parte A. Olha o que diz. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros. Você tentou conversar com a pessoa não quis dar papo para você. A pessoa não quer ter conversa com você. Ela está fechada nela própria. Ela não quer assumir o erro dela. Aí olha o que Jesus fala. Mas se ele não te ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Era uma prática judaica. Qualquer verdade só poderia ser confirmada pela boca de duas testemunhas, no mínimo, no mínimo. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. Aí sim a coisa vai ganhando uma escalada pública, à medida que a pessoa se recusa a se deixar tratar. Entenda isso. E eu sou dinossauro também, fico brincando com o irmão Neto. Eu estou vendo alguns dinossauros aqui, eu estou vendo o Elcio ali, estou vendo o Neto, Crente, Nalvinha, pastor Jamildo, Robério, pastor Luzinaldo está aqui, Silvana e Levi, dois dinossaurões também. Tem muitos dinossauros aqui. Eu sou de um tempo, irmãos, em que sessão de igreja dava mais gente do que no culto de domingo à noite. Porque o pessoal já ia para a igreja esperando algum acontecimento espetacular, hein, crente? E tinha algumas que eram famosas. A vizinhança toda ia para a igreja naquele dia, porque sabia que algo fora do comum, espetacular, ia acontecer na sessão. Para saber quem é que ia ser eliminado, com quantos o pastor ia brigar, e daí por diante. Era um show à parte. Mas lá em Gitaúna nunca teve isso. Lá em Gitaúna nunca teve isso, né, Rebeca? Observe, o objetivo da disciplina na igreja não é humilhar ou constranger a pessoa envolvida em alguma questão pecaminosa. Mas o objetivo da disciplina é restaurar o irmão caído, sempre. Restaurar, levantar, reerguer, soerguer o irmão caído. Todas as tentativas e esforços devem ser envidados nesse sentido. A igreja não existe para afastar ninguém, irmãos. A igreja não existe para pisotear ninguém.
A igreja existe para ser uma comunidade de cura, de restauração, de superação de dilemas. O nosso exemplo é supremo, o nosso exemplo é imbatível, Jesus. Quantas vezes você já pecou contra Ele, conhecendo a verdade? Quantas vezes você se recusou a cumprir alguns dos seus mandamentos? Quantas vezes você se portou contra a palavra, mas Ele está sempre ali, de mãos estendidas a você, pronto a levantar a sua alma do pecado em que você se encontrava. E você está aqui hoje, porque volta e meia, você tropeça, você cai, mas o Senhor o levantou novamente. Perdão recebido é perdão que deve ser passado adiante. E assim a igreja é uma comunidade terapêutica, a igreja é uma comunidade de tratamento. Há pouco tempo atrás lidei com um caso sui generis, lidei com um caso muito complicado. Simplesmente a mulher pegou as economias de 5 anos do marido e torrou tudo. E detalhe, o cara não era cristão. Quando eu fui convidado para poder entrar nessa parada, estava um pandemônio. O cara estava a ponto de matar a mulher. E eu cheguei na hora, sem nunca ter visto o cara na minha vida. E aí, toma daqui palavra de lá, tentando conciliar as coisas, até que Deus me deu um insight. Peguei o cara pelo braço, levei ele para o quarto dele, e falei, senta aqui, eu quero que você me ouça. É fato concreto que a sua mulher fez o que não deveria ter feito. Ela errou contra você. Ela acabou com a sua vida financeira. Ela destroçou em meses o que você demorou anos para juntar, sem lhe dizer nada. Mas você também tem seus erros. Você nunca reparou na sua esposa, no que ela estava fazendo? Por que é que roupas caras estavam sendo compradas, joias? Você nunca tentou para isso? Então você também tem seus erros, você foi omisso. Então escute uma coisa, filho. Você é pecador, ela também é. Temos então uma questão agora. Você pode se divorciar dela? Pode. Isso equivale a uma traição, isso equivale a um adultério. Ela mentiu contra você, ela traiu você. Mas observe, sendo você pecador também, você carece de graça, como a sua esposa carece de graça. E quem vai ser o intermediador desta graça junto a ela é você. Se você ama a sua mulher de fato, como você me diz que a ama, por mais que ela tenha errado contra você, você não pode agora jogá-la no lixo, abandoná-la. Você deve começar com ela agora um tratamento de cura, um tratamento de restauração, para que esse tipo de coisa nunca mais aconteça, e para que o seu amor por ela seja mantido de modo conservado. Trabalhe com ela, invista nela a sua vida, se dê para ela. É assim, irmãos, é assim. Nós podemos ser muito impiedosos na forma de lidar com o pecado do outro, mas nos esquecemos de como Deus tem lidado com o nosso pecado. Não foram poucas as vezes que eu já lidei com irmãos que escorregaram, que tropeçaram de modo terrível. E estes irmãos foram alcançados pela graça de Deus. Mas momentos após, meses após, anos após, um semelhante desse irmão que outrora foi caído, ter tropeçado na mesma pedra que aquele irmão tropeçou, ali estava ele com o dedo apontado, dizendo, fora! Pecador nojento, você não deve estar na igreja. De eu ter que chegar e falar, peraí irmão, peraí irmã, você se esqueceu de como você já foi cuidado por Deus? Você se esqueceu de como você já foi tratado por Deus quando você caiu lá atrás? Por que é que você aponta o dedo agora? Por que é que você se porta de forma tão impiedosa e mesquinha? Você não está fazendo jus à graça que você recebeu. Nós somos assim. É só nos lembrarmos da parábola do credor incompassivo. Nós somos assim. Última verdade.
Última verdade. A disciplina por exclusão é inevitável em alguns casos. A disciplina por exclusão é inevitável em alguns casos. Vamos lá? Verso 17. Se eu não ler isso, eu não vou ser fiel à palavra. Se ele se recusar a ouvi-los, olha, você foi até o irmão que está no erro, ele não te ouviu. Você levou 2, 3 testemunhas com você, ele não ouviu. Você levou o caso para um grupo da igreja, ele não ouviu. Aí olha o que Jesus fala. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. 2 termos pesados aqui. 2 termos odientos para o povo judeu da época de Jesus. Pagão é quem não era judeu. Pagão é quem era gentio. E publicano é quem cobrava impostos, traindo o seu povo. Eram judeus cobradores de impostos que trabalhavam em prol do Império Romano, recebendo subornos, peitas, propinas, contra o seu próprio povo, para poder enriquecer-se às custas da entrega do povo, entrega obrigatória dos impostos. Então, quando Jesus usa esse termo, ele está dizendo o seguinte: depois que você tentou fazer de tudo para reconciliar o seu irmão que estava em pecado, chega-se ao último ponto: o seu corte da membresia da igreja. Porque nem todos querem permanecer em comunhão com a igreja. Eu quero deixar isso bem claro aqui, irmãos. Nem todos querem permanecer em comunhão com a igreja, e isso deve ser respeitado. Há algum tempo tivemos aqui numa sessão pela manhã, uma discussão sobre recenseamento. Não sei quem é que estava aqui que está aqui hoje, quem estava nessa ocasião, e o pau comeu. Por quê? Porque alguns irmãos não aceitavam o fato de que aqueles que não quisessem responder ao recenseamento, aqueles que não quisessem ter a sua ficha de membro, aqueles que não quisessem nem mais frequentar a igreja, alguns irmãos aceitaram a verdade de que eles não poderiam ser excluídos, porque ninguém pode excluir ninguém. Mentira, irmãos. Ninguém exclui ninguém, é a própria pessoa que se auto-exclui. Porque a pessoa tem todo o direito de falar: eu não quero mais ser membro da igreja. E ela pode falar isso verbalmente ou com atitudes. E nós temos que respeitar. E é o que Jesus está falando. Se ela não aceita a disciplina, se ela não quer ouvir uma palavra de reconciliação, se ela não quer ser disciplinada, então ela não pode mais ser considerada membro da igreja. Isso é bíblico, vamos lá, abra aí. 1 Coríntios capítulo 5. 1 Coríntios capítulo 5, versos do 1 ao 5. Primeiros Coríntios 5, do 1 ao 5. Amém? Vou ler aqui, vou ler na minha versão. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. O que Paulo aqui está falando é que havia um homem dentro da igreja que tinha um caso com a sua madrasta. Olha que situação complicada, dentro da igreja. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, olha aqui palavra dura de Paulo: entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor.
Resumindo, Paulo está dizendo aqui o seguinte: essa pessoa não pode continuar como membro da igreja. Ele não quer, ele está em pecado, ele não quer ser tratado, ele não quer ser reconciliado. Então o seu corpo é entregue a Satanás, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Se ele for crente, ele vai voltar, ele vai retornar à fé. Nem todos podem ser membros da igreja de Jesus, que isso fique certo. Eu não estou aqui defendendo santarrões, eu não estou aqui defendendo pessoas certinhas, ajustadas aos olhos da sociedade, não é isso. Estamos falando de pecadores, eu e você, que reconhecemos a necessidade da graça de Deus, e apesar dos nossos percalços interiores, apesar de nossas inclinações contínuas para o mal, nós buscamos uma vida de excelência diária, mesmo sabendo que em alguns momentos nós teremos derrotas e quedas na nossa vida pessoal. Eu fecho então essa palavra falando de um irmão muito querido para mim, irmão Jorge Profeta. Jorge veio de uma vida de bandidagem, de tráfico de drogas, e se converteu na minha igreja mãe, lá no Rio de Janeiro. E em pouco tempo Jorge estava pregando no púlpito da igreja. Nós tínhamos alguns seminaristas na igreja, vários homens letrados, doutos, conhecedores da palavra, mas Jorge tinha um espírito de evangelista, o dom de evangelista. Ele pregava e no apelo dezenas de pessoas vinham à frente. Então no domingo à noite, numa igreja com mais de 1000 membros à época, a única pessoa que o pastor confiava para passar o púlpito era Jorge Profeta, homem que veio do tráfico, homem que veio de uma vida suja e imunda, dominada pelo diabo. E Jorge era um homem de Deus, estava presente em visitações, em trabalhos onde ninguém queria ir, lá estava Jorge. 10 anos de firmeza, 10 anos de produtividade, 10 anos sendo bênção, de repente um escândalo ecoa na igreja. Jorge caiu de novo, voltou para as drogas. E foi descoberto que sim, ele voltou ao vício da cocaína 10 anos após ter estado limpo. Que tragédia, que decepção, que tristeza. Mas o que mais me chamou a atenção na época, um adolescente, eu ainda, foi a postura de muitos irmãos mais velhos. A postura de muitos irmãos que deveriam chorar por Jorge, ir ao encontro de Jorge, buscá-lo. Irmãos que diziam assim: esse nunca foi crente de verdade, nunca se converteu, enganou a todo mundo, vivia num palco, fantasiava uma vida, mas nunca foi crente. Pessoas viraram as costas para Jorge, pessoas enxovalharam o nome de Jorge, pessoas fizeram questão de dizer que ele não volte para cá nunca mais, para não envergonhar o nome da nossa igreja. Irmãos, graças a Deus que isso tem mudado na história do povo de Deus nos últimos momentos. Graças a Deus que um espírito de misericórdia tem tomado conta da igreja de Jesus nesses últimos tempos. Uma postura dessa é inconciliável com a postura de um verdadeiro cristão que procura espalhar o amor que recebeu de Jesus. Poderemos ter futuramente vários Jorges Profetas em nossa igreja. Poderemos não, teremos certamente. Cada qual no seu pecado específico. Mas compete a nós, povo de Jesus, que anda após as pisadas de Jesus e que quer seguir a palavra de Jesus, compete a nós andarmos com misericórdia, com graça, com paixão e ternura, procurando levantar aqueles que caírem ou tropeçarem no engano do pecado. Que eu e você, irmãos, que eu e você tenhamos sabedoria no tratamento do pecado na vida da congregação. Amém, meus irmãos?